Então, gente, mais uma vez, bom dia. Nós vamos começar a falar um pouco sobre a história recente da Argentina e a gente vai falar um pouco sobre a origem, né, da economia argentina. No começo do século XX, a Argentina era o país mais desenvolvido da América Latina, devido principalmente à exportação de carne bovina. O maior produtor de carne bovina do mundo era a Argentina. Não sei se ainda é hoje, eu não sei se a Argentina ainda porque tem um Brasil com muito mais espaço, mas a Argentina sempre foi o grande exportador de carne portanto, né, isso tornava a Argentina um país muito rico, mas concentrado o poder político e econômico na mão dos estancieiros. Os estancieiros era a elite, a aristocracia de proprietários de terra, né, desses grandes proprietários de terra, criadores de gado bovino, e de outros também, de outras culturas, né, da agricultura, um exportador de trigo, de soja. Pois é, eu nunca provei, Fred, mas dizem que o churrasco argentino é outra coisa, né? Que a carne argentina, porque a carne argentina é interessante. Como o, a grande parte da Argentina é planície, o boi ele não tem que enfrentar muito desnível, né? O solo é plano. Então, assim, o boi de corte argentino ele não é tão forte, né? Ele não tem músculos tão duros quanto por exemplo, a carne brasileira, né? Devido ao solo brasileiro ser mais acidentado, né? Onde ele é criado de forma ostensiva, né? Em grandes pastos, tem que caminhar quilômetros, né? De um pasto para outro, que a gente vê os boiadeiros transportando o gado de um lado para o outro. E na Argentina é mais intensivo, né? Eles ficam mais confinados, então eles ganham mais peso, não a carne é mais macia, né? Então tem essa grande vantagem. A gente deve lembrar também que a concorrência com a carne argentina levou à guerra da farroupilha, né? O charque argentino, o sebo, o couro argentino e o Uruguai. Outro diz também que o Uruguai tem um churrasco extraordinário também, que é o mesmo esquema, né? Eu acho que até o Uruguai é mais europeizado do que a própria Argentina. A Argentina tenta esconder o lado deles indígena e negro, mas acho que o Uruguai talvez seja até mais do que a própria Argentina, né? Para quem já visitou, nunca visitei, diz que são países muito bonitos. Então, gente, então assim, desde o começo do século XVIII para o século XIX e desde o século XX, a Argentina era controlada por esses grandes estancieiros. A coisa começa a melhorar, a mudar com a chegada do presidente Hipólito Yrigoyen em 1916, o primeiro mandato dele, até 1922. Bom dia, Júlia Moraes, tudo bem? Nós estamos falando aqui um pouco sobre a Argentina, tá? Nossa história sobre a Argentina. Então, começando aqui a falar sobre, sem problema, Júlia, sem grilo nenhum. Ele começa, então, uma política de nacionalismo econômico. Até então, os grandes estancieiros, essa aristocracia estava muito voltada para o capital estrangeiro, favorecendo principalmente indústrias, empresas estrangeiras instaladas dentro da Argentina, favorecendo principalmente o capital britânico, mais do que o americano. A Inglaterra ainda tinha uma influência muito forte aqui na Argentina. Então, ele promoveu, então, industrialização, promoveu o comércio nacional, promoveu, então, leis que melhoravam as condições de trabalho dos trabalhadores urbanos e rurais, aumentou os salários, né? A indústria e a agricultura nacional receberam investimento, e isso desagradou profundamente o capital estrangeiro, porque ele nacionalizou o petróleo, por exemplo, né? Então tinha a YPF, se eu não me engano, eu não anotei aqui a sigla da estatal de petróleo, que desagradou profundamente as petrolíferas britânicas, né? Que durante o século XX, grande parte das grandes petrolíferas eram britânicas. A Shell, por exemplo, é britânica. Eu acho que a British Oil, obviamente pelo nome, né? British Oil britânica, né? Principais empresas de exploração e refino de petróleo, ele nacionalizou. Então, as oligarquias e os grupos estrangeiros ficaram muito insatisfeitos no segundo mandato desse Irigoyen, estavam sendo um presidente muito popular,
eles fizeram um golpe de Estado. Aí já começa a longa trajetória da Argentina com golpe de Estados. A democracia na América Latina sempre é uma coisa muito, muito frágil. Não só o Brasil, a gente fala muito da ditadura brasileira, mas isso é na América Latina toda. Né? Você tem poucas lacunas de democracia. Né? Então, o general José Félix Uriburu, ele era muito influenciado pelo fascismo europeu. Olha só, em 1922, o Mussolini já estava fazendo sucesso na Europa, o Hitler já estava dando seus primeiros passos com a fundação do partido nazista na Alemanha, e aí a América Latina parece que meio sempre foi um solo muito fértil para o fascismo, ou algo próximo do fascismo. E aí começa então o que eles chamam de, a partir de 1922, a chamada década infame, justamente porque todos aqueles avanços do Irigoyen foram destruídos por esse governo fascista. Depois se sucederam 3 presidentes militares também. Então, temos uma primeira ditadura nessa primeira metade do século XX, uma ditadura militar apoiada pelo grupo de estrangeiros e pela oligarquia. Ele fechou sindicatos, cerceou liberdades individuais, acabou com a lei do salário mínimo, né? Então isso empobreceu a população. Assinou um tratado com a Inglaterra muito desfavorável em 1933, que dava vantagens econômicas muito grandes para os britânicos explorarem as riquezas da Argentina em troca de compra de carne. Então, isso fez com que a balança comercial da Argentina se fosse muito desfavorável aos britânicos. Parece algo típico do Tratado de Methuen entre Inglaterra e Portugal, sabe? A Inglaterra impôs a Argentina apoiar por esses grupos reacionários. Só que aí termina então essa década, né, essa década maldita para os argentinos, década infame, e aí temos então um presidente eleito democraticamente, mas quem vai se destacar é o vice-presidente dele, talvez vocês conheçam por nome, Juan Domingo Perón, que era então o ministro do trabalho do Perón, desse presidente eleito, que eu não anotei o nome dele, tá? Desculpem. Mas o que nos interessa aqui é o Perón. Ele começa como ministro, ele avança para ministro da Defesa, e aí, então, os generais que eram contrários, né, os militares que eram contrários, então, a esse governo mais popular, e o Perón, ele, quando foi ministro do Trabalho, ele retomou as leis trabalhistas de proteção ao trabalhador, aumentou o salário dos trabalhadores, e aí isso aí acendeu a luz vermelha para os grupos mais reacionários ligados aos aristocratas rurais, né, esses grandes estancieiros. Então, eles prendem o Perón, porque viram que o Perón estava popular demais e achavam assim, se a gente deixar o popular vai crescer, ele vai se tornar presidente. Então, eles prendem o Perón, só que no dia 17 de outubro de 1945, olha, finalzinho da Segunda Guerra Mundial, já tinha acabado a Segunda Guerra Mundial, o Perón ele é preso, só que a população sai em massa, os trabalhadores saem em massa na rua para protestar contra a prisão dele, e aí então ele é libertado por uma ala mais progressista do exército, ele se candidata a presidente e vence em 46. O Perón então dá início a uma nova Argentina, que ele começa uma nova constituição, uma constituição mais voltada para ele chama uma nova constituinte, é aprovada uma nova constituição mais moderna, voltada para proteger os interesses nacionais da Argentina. Então, ele diz que toda propriedade privada deveria ter um cunho social, não deveria apenas para favorecer uma elite. O solo e o subsolo da Argentina deveriam pertencer à nação. Então, quer dizer, o petróleo encontrado na Argentina seria estatal, as terras seriam, então, estatais, o próprio governo poderia intervir diretamente na economia e os serviços públicos tinham que ser de responsabilidade do governo. Então, ele negou todo aquele liberalismo, que já tinha dado errado lá na década de 30, né? E após a Segunda Guerra Mundial, derrotado o fascismo, mas ele manteve algo parecido com o do Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? Muita gente associa o Getúlio Vargas ao Perón e muita gente diz que o Perón era fascista. Na verdade, o Perón tinha, sim, uma certa simpatia
mas não era como os generais que antecederam ele, que eram abertamente fascistas. Então, mas ele também, né, tem aquela questão da controle sindical, né, de fazer uma aliança, mas o Getúlio Vargas fez aqui, né, fazer uma aliança entre os sindicais, os sindicalistas, trabalhadores e a elite, não mais aquela elite dos estancieiros, mas uma elite industrial, comercial, agrícola, mas que produzia outros gêneros, não só carne. Então, isso cria uma certa estabilidade e o crescimento, né, popular, da popularidade do Perón. Porém, o Perón começa a trocar as pernas quando, por exemplo, ele, para melhorar e modernizar a exploração do petróleo, ele começa a se aproximar das petrolíferas estrangeiras, né? Então, durante muito tempo, a Argentina lutou para ser dona das suas riquezas naturais, mas também precisava modernizar, precisava da tecnologia, precisava do capital estrangeiro, e isso acaba meio que criando insatisfação entre os militares mais nacionalistas. E também tem outro lado, ele muito secular, ele promove então uma separação definitiva entre o Estado e a Igreja Católica, permitindo então o divórcio, dando fim ao ensino religioso nas escolas públicas, então promovendo uma separação. Então isso meio que abalou as estruturas do governo Perón. O Perón então perde apoio dos militares, por um lado, e perde apoio também da Igreja. E isso então vai abrir um vácuo para novamente um golpe de Estado. Tá? É uma estabilidade política e temos um golpe de Estado. E aí, mais uma vez, os militares voltam ao poder, ficam um tempo, não conseguem melhorar a economia, perdem apoio, já não tinham apoio popular, mantém então uma economia muito ruim, são chamadas novas eleições, um presidente civil ganha, mas era só uma forma de fazer o quê? De ganhar espaço, porque o Perón estava exilado fora da Argentina, ele não podia entrar na Argentina, que quando ele foi deposto, ele foi expulso da Argentina pelos militares. Então, esse presidente toma o poder, ele renuncia para que o Perón voltasse. O Perón, então, volta, se elege, tendo a segunda esposa. Ela é muito famosa, a primeira, né? A Eva Perón, Evita, viveram até um filme com a Madonna, um filme muito ruim, um filme musical horrível, né? Chega a ser meio constrangedor o filme musical da Evita, muito cafona, mas a Evita era cafona, o Perón era muito cafona, né? E eu fico pensando que a Argentina, no campo da política, é de uma cafonice assim tremenda, porque a base da política argentina é o peronismo, né? Esse nacionalismo, esse desenvolvimentismo ligado a sindicais, a figura carismática do Perón. O Perón diz aqui que tem peronista de direita e peronista de esquerda na Argentina, uma coisa que eu acho assim muito doida. E o próprio Perón falava que não achava isso estranho, porque a questão não é de ideologia, é questão de coração, ele dizia. Você pode ser de direita, pode ser de esquerda, mas você é peronista se você tratar a política sendo guiado pelo coração. Muito latino isso, né? No final das contas. Então, o Perón ele é reeleito, né? E ele traz como vice-presidente a segunda esposa dele, a Isabelita. Bom, mas só que ele morre um ano depois, em 75, ele morre, e aí quem toma o poder é a Isabelita. Só que a Isabelita é uma política sem experiência, sem o mesmo carisma dentro da Evita, vivendo à sombra da Evita. Ela era sempre comparada, ela mesma abertamente se comparava à Evita, dizia que muito humilde, muito fraca, sem carisma, a economia afundando. E aí, então, obviamente, o que vocês esperam? Né? Não precisa, é quase uma novela mexicana isso aqui. A gente sabe o que vai acontecer, mais uma ditadura militar. Quando a gente pensa em ditadura militar na Argentina, a gente está pensando nessa ditadura aqui, que é a ditadura propriamente dita, né? Os moldes do que a gente viu aqui no Brasil, do Chile, do Paraguai, da Nicarágua. Nós temos então a ditadura militar tenebrosa. Aqui no Brasil, quando se compara a ditadura do Brasil com a ditadura da Argentina, eu vejo até alguns historiadores famosos até,
Não o pessoal da bolsonarista maluco, não. Mas até alguns renomados chamaram a ditadura no Brasil de dita mole, quando se compara à ditadura argentina, que é quase pornográfica, foi sanguinária, matou 9 mil, por volta de 9 mil pessoas sumiram ou foram mortas pela ditadura argentina. Imagine só uma ditadura monstruosa. Você vê a população da Argentina muito menor que o Brasil, um país muito menor que o Brasil, os caras matam 9 mil pessoas, cara. Quer dizer, o impacto da violência da Argentina foi um sentido com muito mais violência lá do que cá. E aqui meio que pelo tamanho do Brasil, pela população do Brasil muito maior, e não desmerecendo, não diminuindo o sofrimento das famílias brasileiras, mas o que aconteceu, né, no imaginário coletivo do brasileiro? A Argentina, a ditadura do Brasil matou pouco. Infelizmente, muita gente pensa assim. Se tivesse matado 10, seria muito. O Estado não é para matar as pessoas, né? Não é assim que funciona. Não importa, né, se o cara é um bandido, se o cara é um revolucionário, um terrorista, ele tem que ser preso, julgado, né, segundo as leis do país, segundo a Convenção de Genebra, sabe, as convenções civilizatórias, não com tortura e desaparecimento de corpos, assassinatos políticos, tudo de ruim a Argentina fez. A Argentina tem até um caso muito brutal da ditadura argentina, que eu não me lembro o nome, mas foi um caso em que um grupo de jovens estudantes da idade de vocês, cara, de 14 a 18 anos, garotos, sabe, da idade de vocês, os garotos foram assassinados, eles foram capturados, né? Eles eram um grupo de estudantes que faziam manifestações contrárias ao regime militar e então eles foram pegos, torturados e mortos pela ditadura. Garotos, crianças ainda da idade de vocês. Isso cria uma comoção pública tamanha na Argentina que até hoje é lembrado, né? As pessoas fazem para lembrar a memória desses garotos que foram assassinados e torturados, né, pela ditadura militar da Argentina, que era a noite dos lápis, as pessoas seguram lápis, fazem procissões, né, fazem missa lembrando a morte dos garotos, segurando lápis, porque eles eram ainda somente estudantes, não eram estudantes da faculdade que foram para Cuba treinar, na China, na União Soviética, para derrubar o governo. Eram garotos, cara, né? Não justificando, é claro, a atitude contra, né, estudantes universitários que realmente foram para países comunistas e voltaram para tentar derrubar o governo, não justificando a morte dessas pessoas, mas só para ressaltar a brutalidade do regime militar argentino. E só que aí a popularidade deles, ao contrário do Brasil, né, que o Brasil nos anos 70 ele experimentou um milagre econômico brasileiro. O Brasil crescia mais do que hoje em dia, por exemplo, a China está crescendo, continua crescendo. O crescimento do Brasil era muito maior. O Brasil assim era um país assim que era ame ou deixe, né, como diziam os militares, de tanto orgulho que se tinha no crescimento brasileiro, que durou pouco, né? Aí quando a gente falou aqui da guerra do Yom Kippur, que aí os países árabes, para se vingar da intromissão dos Estados Unidos e dos ocidentais na guerra contra Israel, né, que a OPEP diminuiu a produção de petróleo, e aumentou o preço drasticamente do petróleo e parou de vender petróleo para os Estados Unidos e para os seus aliados, isso derrubou a economia durante a ditadura militar. Isso aí foi uma bomba atômica na nossa economia. Mas e do Chile também, né, que com o Pinochet teve um crescimento econômico durante o período do Chile. Só que a Argentina nunca teve, cara. A economia argentina sempre foi muito ruim, muito ruim. E aí, então, eles usam o futebol, né? A paixão do argentino, nem o brasileiro, é o futebol. Sediaram a Copa do Mundo de 78. E aí teve um embargo de vários países, não quiseram participar da ditadura militar. Alguns dizem da Copa do Mundo na Argentina, o governo capitalizou o amor do argentino pelo futebol, tipo pão e circo da antiga Roma, né? Deu circo, esqueci do pão, para o povo, né?
E dizem até que, na verdade, a Holanda perdeu de propósito, porque os caras tinham medo de vencer a Argentina e, sei lá, e não voltar para a Holanda, né? Eles tinham medo mesmo. Dizem que foi tudo armado para a Argentina ganhar. A Argentina se torna campeã do mundo, mas somente para aumentar a popularidade da ditadura militar, promover o sentimento de nacionalismo. E então, no governo posterior, né, que esse foi o governo do Jorge Rafael Videla, no governo de Leopoldo Galtieri, que não teve nenhuma Copa do Mundo para ajudar ele, a economia só afundando, o cara inventa uma Copa do Mundo em 1982, que é o caso das Falkland, ou das Guerras das Malvinas. Desde o século XIX, aquele território já era da Argentina, né, da Espanha, na verdade. Só que aí os ingleses, né, durante todo aquele quiprocó do Napoleão Bonaparte, e aí se aproveitar da fragilidade do Império Espanhol, dos argentinos enrolados também, aí eles tomaram aquela região que não era muito habitada, né? E aí tomaram as Ilhas Malvinas e transformaram ela em Ilhas Falkland. E durante muito, até hoje, faz parte do Império Britânico, né? É um dos resquícios do Império Britânico. E assim, naquela época, em 82, quem governava a Inglaterra era a Dama de Ferro, The Iron Maiden, a Margaret Thatcher, né? Ela que transformou o neoliberalismo na grande política econômica dos Estados Unidos e da Inglaterra, nos Estados Unidos pelo Ronald Reagan, né? Criticando aquele welfare state, o estado de bem-estar social, que era muito caro, então enxugar a máquina pública, mais liberdade econômica. E ela via, assim, o Império Britânico, ela já queria mesmo se livrar do Império Britânico e já existia uma certa tentativa de se livrar das Falklands, né? Para que manter aquilo, né? A Inglaterra já estava pensando em se livrar de Hong Kong, né? Que, porra, aquilo sim dava dinheiro para a Inglaterra, que até hoje, né, durante os anos 80 e 90, ele chama de tigre asiático, a riqueza, né? Até hoje, talvez seja o polo de riqueza maior do Pacífico, seja Hong Kong, eles queriam se livrar. É o que eu falo, a Inglaterra se livraria, entregaria as Falklands para a Argentina de qualquer jeito. Só que o Leopoldo Galtieri, como não tinha uma Copa do Mundo, ele criou uma Copa do Mundo, que foi a invasão das Falklands. O exército argentino invadiu para expulsar os britânicos das Malvinas. Na verdade, existia um acordo, era para ser um teatrinho, né? O Galtieri falou, pô, Reagan, fala com a tua parceira, a Margaret Thatcher, porque eu vou fazer um draminha aqui, que aumenta a minha popularidade com o povo, né? Que aumenta o espírito nacionalista, patriótico do argentino. Eu não sei o que aconteceu, parece que o Reagan não falou com a Margaret Thatcher, né? Não tinha nada acertado, o cara invade, e aí a Margaret Thatcher quer saber, fala assim, olha, eu já entregar essa merda mesmo. Mas quer saber, só pelo abuso, o poderio britânico, mesmo que não seja mais o poderio bélico do século XVIII, XIX, meu irmão, brutal, esmagou o exército argentino, que não durou nem uma semana, eu acho. A guerra não durou nem uma semana. Acho no máximo 2. Os britânicos queriam testar o Harrier, que era o jato deles que fica parado no meio do ar, né? Ele, nem um helicóptero, ele para. Meu irmão, não tinha como, né? Massacrou o exército argentino. E aí as Falklands continuaram sendo Falklands. E até hoje a Argentina fica chorando pitanga pelas Malvinas. E quem vive nas Falklands diz, não, a gente não quer ser argentino, fizeram um plebiscito há pouco tempo. E aí descobriu que a população das Falklands prefere ser britânica e não argentina, né? Mas isso aí teve um lado bom, a derrota humilhante do exército argentino levou então à redemocratização. E aí Raul Alfonsín, da União Cívica Radical, foi eleito, dando fim em 83 à ditadura militar na Argentina. Mas só que aí todos os crimes cometidos na Argentina foram levados para serem engavetados em 86 com a lei do ponto final. Mas aí, meu irmão, em 2005, a Alta Corte da Justiça argentina decidiu que, quer saber, começou a desencavar os esqueletos, tirar os esqueletos do armário, e aí então muitos militares argentinos foram presos e condenados à prisão perpétua. É algo que a gente deveria pensar em fazer, só para manter os milicos no lugar deles.
Sabe que aqui também foi feita a mesma coisa, né? Não, deixa para lá, né? Todo mundo errou, né? Todo mundo errou. Os milicos erraram, os comunistas erraram, vamos deixar para lá, vamos começar do zero. Foi no que deu. Aí o pessoal diz hoje que é dita mole, que matou foi pouco, o problema foi torturar, não foi matar. Foi o que uma vez o Bolsonaro falou, né? O problema da ditadura militar foi que só torturou. Se tivesse matado, tinha dado certo. Essas coisas, né, gente? Essas coisas que a gente vive. Eu espero que não tenha nenhum pai bolsominion aí. O Fábio falou que tem uma aluna que assiste as aulas, ela assiste na TV, cara. Eu falei assim, caraca, tomara que só assista a dele. É física, né? Física é legal, né? Não história, que aí eu falo mal do coisa. Falo mal do Bolsonaro, aí vem um pai. Léo. Coloca o Léo, comunista, cabeludo comunista. Né? Porque matou foi pouco. Se tivesse. É porque torturou. É isso aí, tá ok? Então, gente, a gente tinha que falar ainda do Carlos Menem, né, que foi quando ele instaurou o neoliberalismo na Argentina, enxugou a máquina pública e também peronista. Ele peronista, cara, neoliberal peronista. Ele fez várias reformas dentro da economia argentina, modernizou a economia argentina, porém deixou ela muito atrelada ao dólar, fez uma paridade, né? É o sonho de todo mundo, né, cara? É o sonho do brasileiro. O real vale o mesmo que o dólar. Aí, cara, o brasileiro vai comprar PS5, voltar para Disney, né? Caraca, o seu pai vai comprar vinho, vai fazer uma adega só de vinho francês. Porra, é o sonho, né? Só que qual foi o problema dessa política do Carlos Menem? Eu me lembro que tinha um cabelo assim engraçado, ele era tipo um Collor, sabe? Argentino, pintoso, elegante, era um moderno, né? E prometeu tirar a Argentina do atoleiro, né? Que a Argentina está até hoje no atoleiro. Só que aí a graça dele terminou em 97 para 98, teve uma crise internacional, porque todo aquele aparato econômico dele chamou muita atenção de investidores internacionais, sim. Realmente entrou muito capital internacional na Argentina. Mas com a crise de 97, os investidores ficaram com medo. O que acontece com o investidor quando está com medo de uma crise? Ele tira investimento. Os investidores tiraram muito investimento. Havia uma bolsa especulativa na Argentina. A Argentina quebrou, não pagou ninguém e ela está numa moratória durante os anos 90 todo, durante os anos 2000 também, e agora novamente outra crise econômica na Argentina. Você fala mal do Brasil, mas lembra-se que a Argentina vive uma crise econômica tenebrosa. O Menem acabou destruindo a indústria argentina. A única coisa que eu vejo que a Argentina produz, que a gente compra da Argentina, é creme de barbear e Gillette. É a única coisa que eu vejo, né? E eles compram muito sapato, né? A indústria brasileira vende muito para a Argentina, mas aí como o Brasil fica com o Eduardo Bananinha, fica instigando a China, né? Falando mal da China, que é o nosso maior parceiro econômico, o maior comprador de alimento, né? Se o arroz está caro é porque a gente vendeu todo o nosso arroz para a China. Aí, como a China fica meio bolada com o Brasil, o que a China fez? Ela fez aliança com a Argentina, cara. Então, tudo agora, os argentinos vão comprar da China, não vão mais comprar da gente. Olha que luxo, né? Não é legal isso, gente? É porque vocês têm que se interessar mais por economia e política internacional, cara. Sabe? Política internacional não é só